Bom dia, estamos de volta com mais um programa Catolicismo em Foco. E hoje nós temos a presença do cônego José Mário de Medeiros, pároco da Paróquia do Bom Jesus das Dores e postulador da causa para a canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu e beatificação do padre João Maria. Bom dia, cônego José Mário. Bom dia, estimado amigo Cid. Na intimidade nós o tratamos por Cid. É um prazer muito grande, uma alegria imensa de estar mais uma vez neste programa, nesse canal de televisão que atinge 47 municípios do nosso estado e que tem essa grande audiência. Muitas pessoas em Natal me falam que acompanham a TV União. Cônego José Mário, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ao senhor. Eu lembro-me, ainda quando eu estava na Paróquia do Bom Jesus das Dores, em 1998, que o senhor assumiu a cadeira do padre José de Anchieta no Instituto Histórico Geográfico, certo? Hoje, como é que o senhor vê, hoje, quando o senhor assumiu em 98 a cadeira do padre José de Anchieta, e hoje o padre José de Anchieta, santo, canonizado pelo Papa Francisco? Quando eu fui fazer meu curso de mestrado e doutorado em letras cristãs e clássicas, então podia escolher o tema da tese e no início eu pensei muito no padre José de Anchieta, porque ele foi o único homem que escreveu um poema quilométrico em versos decassílabos, o poema da Virgem, todo em latim, E, como nós sabemos, Anchieta, lá na praia de Peroígue, ele escrevia no chão para memorizar, para à noite passar para o papel. Então, o padre José de Anchieta é realmente o pai, eu diria, antes de ser um santo, ele é o pai da cultura brasileira, porque ele, imediatamente ao chegar aqui tão jovem, já fez aquela gramática do tupi, ele já fez o que hoje nós chamamos toda uma enculturação para lidar com os índios e foi um fundador, com o padre Manuel da Nóbrega, dessa grande metrópole de 20 milhões de habitantes, hoje, a cidade de São Paulo. Como nós estamos hoje falando de beatificação, canonização, padre José de Anchieta, também nós temos agora dois novos santos, dois grandes homens, que é o São João Paulo II e São João 23. O senhor foi professor de português do Papa João Paulo II. Como é que o senhor vê hoje, o senhor estando, esteve presente com o Papa João Paulo II e hoje vendo essa realidade de João Paulo II ser santo? Só uma coisinha para precisar. Poucas aulas que ele teve de português foram dadas por um padre do Rio. Eu realmente não tive o prazer de ser professor de um santo, mas eu trabalhei os 5 anos como tradutor dos documentos da congregação da doutrina da fé. O titular era o cardeal Ratzinger, que, com a timidez, passava todos os dias ao lado das nossas salas de tradução, fazia um sorriso, dava com a mão. E durante 5 anos eu nunca fui perto dele. Muitas vezes eu acompanhei ele atravessando a praça de São Pedro, mas efetivamente nunca apertei a mão dele como cardeal. Depois de eleito Papa, eu 2 vezes falei com ele. E eu diria que o Papa Bento XVI é como o livro que saiu muito bom,
chamado O Homem que Não Queria Ser Papa. De fato, humanamente falando, ele não queria ser Papa. Ele é um grande intelectual, ainda é o maior teólogo da hora atual no mundo, e foi um Papa alemão, reservado, tímido e que sofreu muito. E hoje dá o maior exemplo de se recolher num pequeno mosteiro logo atrás da Basílica de São Pedro, para viver no silêncio, na oração, e sem dúvida ele está produzindo algum livro, sem dúvida. Como Zé Mário, atrapalhando. João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Como é que o senhor relaciona esses três grandes sumo pontífices da Igreja, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco? O Papa João Paulo II, que teve como assessor direto a vida inteira o cardeal Ratzinger, né? Muito embora um tenha sido assessor do outro a vida inteira, mas o Papa João Paulo II era um Papa profundamente conhecedor e formado na teologia tomista, enquanto Bento XVI é um agostiniano. Toda a formação dele e toda a linha do pensamento, que eu diria até filosófico com o teológico, é de Santo Agostinho. Os dois caminharam juntos e são tão distintos. João Paulo II, chamado agora pelo Papa Francisco, o Papa da Família, né? O Papa da Família, deu uma contribuição ao mundo, né? Porque até se deseja que ele seja chamado São João Paulo II, o Grande, um título que alguns poucos papas durante a história da humanidade teve. E Bento XVI, que não era do palco. O Santo Padre João Paulo II era um homem do palco, um homem da comunicação com o povo. Ele era um artista na melhor expressão da palavra. Ele dominava, ele tinha uma magia. Vejo que quando ele se dirigia aos jovens, os jovens entravam em delírio. E a Jornada Mundial da Juventude foi ele o fundador. Enquanto Bento XVI, na timidez, quase não conseguia abrir os braços. Baixava a vista e timidamente dava um tchau para as pessoas. Mas é um homem extraordinário. E, ao lado de tudo isso, um homem que é de toda a minha admiração, você sabe que eu consegui organizar um museu sacro, Papa João XXIII. João XXIII, que foi realmente, como diz a Bíblia, houve um homem enviado por Deus e seu nome era João. Porque tudo isso da igreja de hoje é graças a Deus, naturalmente, mas o instrumento foi João XXIII. E tanto João Paulo II quanto Bento XVI, na escolha dos cardeais feita por eles mostraram a grande preocupação para a igreja deixar de ser italiana. Parece que só podia ser um papa se fosse italiano. E tinha que, o que era ortodoxo, o que era exato, o que era bem feito, tem que ser feito nos moldes da Itália. Quando a igreja é internacional, a igreja é africana, é latino-americana, é chinesa, é europeia, então
essa bênção extraordinária da eleição do cardeal Bergoglio, Papa Francisco. Ele já começou grande em tudo, até pelo nome. Nunca um Papa teve esse nome. Francisco. Não colocou Francisco I, para depois Francisco II, uma ordem hierárquica e uma numeração das cortes. Não. Meu nome é Francisco. E então eu acredito que nós temos a graça de ver um Papa como o Papa Francisco. Mas eu, pessoalmente, e você sabe disso, você me acompanha, eu leio a história da Igreja, a presença do Espírito Santo na figura dos papas. Deus manda exatamente o homem justo no lugar certo, na hora conveniente. É impressionante como é que a gente analisando a vida dos papas, eu tenho analisado a vida dos últimos 12 papas, é uma coisa impressionante. Deus manda exatamente o homem certo naquela hora. Quando José Mário, me corrija se eu estiver errado. Nós vimos, o senhor bem falou aí que o Papa João Paulo II, Papa da família, mas nós também podemos relatar assim um Papa que fomentou a unidade, a caridade, né? Temos o Papa Bento XVI, que veio daquela forma, como muita gente diz, com a mão de ferro, não bem a mão de ferro, mas buscou fundamentalizar, se eu posso dizer isso, né, a doutrina da igreja, né, catequizar mais a igreja, reanimar mais a fé do povo dentro da doutrina da igreja, até mesmo pelo próprio Bento XVI, Ratzinger ser teólogo. Acredito que muito mais o pontificado de Ratzinger foi a parte doutrinária da Igreja Católica para que ela pudesse ter um reavivamento. E agora o Papa Francisco, ele vem quebrando alguns protocolos, né, como alguns repórteres dizem, se aproximando mais do povo, beijando as pessoas. Ele sai do carro que nós chamamos de Papa Móvel, né, para se aproximar da multidão. Lembra um pouco João Paulo II, que também fazia essa mesma travessia. O Papa Francisco hoje, ele lançou o Evangelho, né, um novo documento solicitando a alegria do Evangelho, onde os católicos, os leigos, sacerdotes, levassem esse entusiasmo do anúncio do Evangelho. Né? Como é que está hoje a Igreja do Rio Grande do Norte dentro desse novo documento? Por exemplo, eu diria que João Paulo II, São João Paulo II, ele foi o alto-falante da Igreja para o mundo, porque ele nasceu para a mídia. Enquanto Bento XVI, como teólogo, ele ficou amadurecendo toda a doutrina da Igreja, tão antiga e tão nova, e com autoridade de teólogo e professor. Ele foi um mestre o tempo todo que foi Papa, que comandou a barca de Pedro. Ele comandou com muita segurança e com um punho muito firme. Mas entre o cardeal Ratzinger, prefeito da congregação da doutrina da fé, e Bento XVI, houve uma mudança incalculável. Ele era o teólogo, como você disse, mão de ferro, mas ao se tornar Papa, se tornou com a doçura de um avô. Bento XVI vai ficar na história
por tudo que ele fez, pelo que ele disse, e eu acredito muito mais pelo silêncio da dor sofrida guardada no coração dele. Já já retornamos no próximo bloco e estaremos falando sobre a beatificação do padre João Maria e da canonização dos protomártires do Brasil. Olá, eu sou o Wexley. E eu sou Débora. Estamos aqui para fazer um convite especial para vocês. É isso aí, queremos convidá-los para juntos fazermos uma viagem pela história. Pela história de Santa Rita, uma mulher de fé que em seu tempo disseminou uma mensagem de paz aos seus concidadãos. Essa mensagem se irradiou para Linmar e chegou a Santa Cruz. Este ano somos convidados a refletir sobre essa mensagem e, acima de tudo, a vivenciar a paz em nossa comunidade, na nossa família e em nosso trabalho. Esperamos por vocês. Dia 13 de maio tem início as novenas e a programação sociocultural da festa da nossa padroeira. Teremos também o Alto de Santa Rita, o show louvor dedicado às mães e o lançamento de livros e CDs. As quermesses, a cavalgada, a festa do pavilhão e o encerramento com a nossa procissão no dia 22. Nos encontraremos em breve. Até lá, muita paz a todos. Estamos de volta com o programa Catolicismo em Foco e nesse momento estaremos conversando, dialogando com o cônego José Mário sobre a beatificação do padre João Maria e a canonização dos protomártires do Brasil. Cônego José Mário, o que leva a igreja a beatificar ou a canonizar uma pessoa? Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que quem está no céu é santo. Mesmo que ninguém diga isso, não deixa de ser santo, já é santo. E os santos não precisam da gente. Eu escuto muito essa expressão, eu rezo muito para Santo Expedito, eu rezo muito para Santo Antônio, eu rezo muito para Santo Edviges. Não reze para eles não, que eles não precisam não. Reze pedindo a conversão dos assaltantes, dos bandidos, dos drogados. Ninguém reza para o santo. A gente reza ao santo. Quando a igreja declara bem-aventurado, o beato, o santo, a igreja quer dizer, essa pessoa deu um exemplo de vida tão grande que deve ser imitada. Segunda coisa, a igreja beatifica ou canoniza para dizer, ele viveu assim, ou ela, e agora você, cristão, você pode contar com a intercessão junto de Deus. Porque eles se tornam oficialmente os amigos mais íntimos de Deus. Então, beatificação ou canonização vale para nós. Não aumenta nada para o santo. É o exemplo que ele nos deu, que a gente quer imitar, e a intercessão de que nós necessitamos. Como é que hoje está, cônego José Mário, toda essa preparação para a beatificação do padre João Maria? Eu conheço lá a Praça Padre João Maria, aqui em Natal, e vejo que existe muitas promessas, existe muita gente lá, né? Falta também até mesmo um pouco mais de incentivo, divulgação. Desde pequeno eu vejo que as pessoas vão até lá pedir a intercessão do padre João Maria. Já houve algum milagre constatado? Já houve alguma coisa que hoje despertasse a igreja, né, colocá-lo como postulador da causa da beatificação do padre João Maria? Ótimo. Para que aqui é o documento da Congregação das Causas dos Santos,
E o documento diz, logo na introdução, que é preciso que haja inquéritos sobre a vida, as virtudes, a fama de santidade e os sinais, os milagres que alguém proposto para uma beatificação demonstra. A vida de Padre João Maria é inconteste. É tanto que existe a frase, Padre João Maria, o santo de Natal. Ou o povo sabe que ele é santo. Se nós estivéssemos no começo do cristianismo, Padre João Maria já estava no altar canonizado, porque no começo do cristianismo eram os cristãos que davam tantos testemunhos da santidade de alguém que o bispo local tinha o poder de canonizar, ou pelo menos beatificar, porque depois a disciplina sobre a canonização ficou reservada à pessoa do Papa. Então, não há dúvida, não há a menor dúvida de que Padre João Maria é um santo. Vejam que eu não estou dizendo nem beato, não há dúvida. No entanto, a Igreja é muito rigorosa. Já existem tantas pedras atiradas contra a Igreja, tantas. Imagine se uma beatificação não tivesse todo o rigor, é muito rigorosa. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, se diz, fulano foi curado de uma doença incurável. Que bonito! Ele chorando vai dar o testemunho, a família toda vai dar o testemunho e tal. Mas é necessário, primeiro, uma rigorosa declaração, pôr a mão sobre o Evangelho, de 8 médicos. E de preferência que no meio deles exista quem não acredita em nada, ou seja, de outra religião. O que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que, do ponto de vista da medicina, não existe nenhuma possibilidade dessa cura acontecer. Se não tem nenhuma possibilidade dessa cura acontecer, então estamos tratando com o mundo sobrenatural, com o mundo da fé, o mundo da graça. Então a Igreja é muito rigorosa, tem que ter tudo que é de raio-x, as radiologias todas, as radiografias todas, e esse atestado por uma equipe de 8 médicos que juram nada aumentar e nada omitir. De Padre João Maria existem centenas de fatos que as pessoas contam, mas infelizmente não são coisas documentadas. E se não é uma coisa documentada, não avança nada para a beatificação, nada. Então, no caso, a Igreja precisa de documentos que comprovem a beatificação, que comprove a vida verdadeiramente do Padre João Maria, que o leve a esse reconhecimento de beato da Igreja. Que ele tem que ter esses pontos da vida, as virtudes vividas heroicamente, né? É o que o documento diz, a vida, as virtudes, a fama de santidade, tudo isso Padre João Maria tem. E os sinais são essas curas, ou milagres mesmo, né? Por exemplo, não somente a congregação fala de milagres de doenças, que é o mais fácil de provar, mas, por exemplo, se houve um caso de alguém que teve uma descarga de uma rede
de alta tensão que não tem nenhuma explicação a não ser quando aconteceu a descarga, ele gritar por Deus e pela intercessão de um santo, que na hora não recordo. Então, não tem nenhuma explicação no mundo da física que uma descarga elétrica de fios de altíssima tensão, a pessoa não tenha sentido nada. Então, há muitos outros milagres. Há um milagre, por exemplo, que constatado de uma religiosa num país, eu acho que foi na Índia, que a população toda morrendo de fome. Ela pegou uns pães e uns peixes e então ela, em vida, realizou o milagre que todo mundo foi saciado, a cidade em peso. E isso com testemunhas e provas e filmagem, não sei o quê. Então, um milagre acontece. Agora precisa ser documentado. Daqui a pouquinho nós voltamos novamente e vamos falar da canonização dos protomártires do Brasil. Olá, eu sou o Wexley. E eu sou Débora. Estamos aqui para fazer um convite especial para vocês. É isso aí, queremos convidá-los para juntos fazermos uma viagem pela história. Pela história de Santa Rita, uma mulher de fé que em seu tempo disseminou uma mensagem de paz aos seus concidadãos. Essa mensagem se irradiou para Linmar e chegou a Santa Cruz. Este ano somos convidados a refletir sobre essa mensagem e, acima de tudo, a vivenciar a paz em nossa comunidade, na nossa família e em nosso trabalho. Esperamos por vocês. Dia 13 de maio tem início as novenas e a programação sociocultural da festa da nossa padroeira. Teremos também o Alto de Santa Rita, o show louvor dedicado às mães e o lançamento de livros e CDs. As quermesses, a cavalgada, a festa do pavilhão e o encerramento com a nossa procissão no dia 22. Nos encontraremos em breve. Até lá, muita paz a todos. Retornamos ao nosso último bloco e iremos falar da canonização dos protomártires do Brasil, de Uruaçu e de Cunhaú. Cônego José Mário, como é que se encontra a canonização, toda essa preparação de reconhecimento dos protomártires do Brasil para serem canonizados, serem reconhecidos como santos? Já são beatos. Já são beatos. E como é que está toda essa preparação? Como é que a igreja está vendo isso? O senhor está, além de ter recebido o ser postulador da causa de Padre João Maria, agora recebe também toda essa responsabilidade de ser postulador da causa de canonização dos protomártires do Brasil. O processo da beatificação, que foi muito bem instruído, foi muito bem feito pelo Monsenhor Assis, ele fez um trabalho fantástico, facilitado em parte porque é muito, muito mais fácil se beatificar ou canonizar um mártir do que quem não morreu martirizado. Então, nisso houve uma vantagem em relação ao Padre João Maria, que não foi martirizado. Agora, foi feito esse trabalho fantástico e eles hoje são os primeiros mártires do Brasil. Olha, é importante, agora Padre Anchieta foi canonizado, mas não é brasileiro. Os primeiros brasileiros beatificados são nossos. O Rio Grande do Norte, essa terra abençoada, tem esse luxo. Foram os protomártires, palavra empregada pelo Papa São João Paulo II na hora da beatificação. E agora,
Agora, o que é preciso é que surjam milagres comprovados que a canonização é feita. Agora, é preciso que a população, as pessoas em qualquer parte do Estado, ou fora do Estado, no Brasil, comprovem uma cura miraculosa, um milagre, tanto no mundo da saúde como em outras coisas, como a gente disse. Sem isso, não pode haver canonização. Mas surja que aí a canonização sairá sem maior dificuldade, porque o processo é maior do que isso aqui, da beatificação, está todo perfeito. Bom, Zé Mário, vamos para as nossas considerações finais. O programa Catolicismo em Foco é um programa que tão somente quer apresentar e aprofundar esse momento que a igreja nossa é belíssima com sua doutrina, belíssima com os seus santos, com os seus sacerdotes. O nosso objetivo é apresentar para a igreja do Rio Grande do Norte, nesses 47 municípios que a TV União atinge, fomentar a igreja católica e apresentar como ela é bela por dentro, como ela é bela, como ela é bonita, como ela realmente segue a doutrina dos apóstolos, ela segue a palavra de Deus. Então, eu gostaria de suas considerações finais e a sua bênção para esse povo nosso que nesse momento nos ouve. Pois bem, eu fico pensando que o Rio Grande do Norte já foi pisado por muitos santos, por muitos, sem dúvida, mas o único santo de que a gente tem certeza que pisou o Rio Grande do Norte, andou em Natal, pisou Natal, a poucos metros daqui celebrou, foi o Santo Padre João Paulo II. Que coisa maravilhosa! Nós que cremos, nós que temos fé, nós que vimos um santo diante de nossos olhos. Nós sabemos que ele é santo, porque a igreja está dizendo a todos nós. Então, eu desejo que a gente se orgulhe da pessoa dele e que ele derrame todas as bênçãos sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até próximo domingo.